E as pessoas têm uma curiosidade, até uma curiosidade boa, de querer saber qual é a minha missão na Terra, né? E qual é a missão de todo filho de Deus? É desabrochar o Deus interno. É, acima de tudo, amar. Mas é amar ou desabrochar o Deus interno? Você não desabrocha o Deus interno se você não amar. Então vamos dizer assim: a minha missão é amar. Quando eu penso nisso, que eu canalizo meu pensamento, a minha força de vontade, as minhas emoções, a minha resiliência, o meu estoicismo, nesse sentido de amar, eu canalizo tudo nesse sentido. É aí que eu começo a crescer. Aí que eu começo a valorizar a minha manifestação de Deus. Quando você vive na carne, simplesmente, eu estou no mundo, eu não pedi para nascer. Eu ouvi muitas vezes gente dizer isso. Eu não pedi para nascer. E nós sabemos que a gente às vezes não pede para nascer, você implora para nascer, né? Porque o remorso fustiga a alma. E só tem uma solução para você desmanchar esse remorso. É você encarnar para equacionar os seus equívocos que te fazem sofrer, que são os remorsos. E aí as pessoas não querem, né? Querem o céu de graça, e o céu de graça não existe. Porque tudo aquilo que você faz na terra, você vai ter que responder, bem ou mal. Acreditar num perdão gratuito de Deus, como querem as religiões, não, porque Deus é amor. Tudo bem, ele será sempre amor. Mas não esqueçamos que Jesus diz no Evangelho que Deus a ninguém condena. Para isso, Deus já colocou a justiça divina no interior de cada um de nós. Para que cada um aprenda a se condenar ou se absolver. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, você precisa aprender a perdoar a si próprio. Mas como é que a gente perdoa a si próprio? É quando você zera, né, o problema que te fustiga a alma, que te faz sofrer. E por lei de causa e efeito, tem que ser sempre no sentido de aonde você errou, é ali que você vai haver o conserto. Mas como Deus é infinitamente bom e justo, ele nos coloca uma condição de trabalho que amortiza a dívida. Do amai-vos ardorosamente, estareis desmanchando multidão de pecados. Você trabalha, você se conscientiza, você se responsabiliza. Tanto que no livro A Vida Além do Véu tem uma coisa que eu acho muito importante, em que eles dizem que os espíritos altamente superiores encarnam e podem errar, mas esses espíritos pensam de um modo tão profundo aonde erraram, no sentido de conscientização naquele sentido, que através ele mesmo se autopune, ele mesmo se conserta, mas isto são para espíritos muito superiores. Porque o problema do sofrimento, da expiação, não é que Deus tenha prazer de que você faça isso. É um sentido de educação, é educativo. A dor só tem um detalhe, fazer migrar da treva para a luz. Quando você consegue migrar da terra para a luz, de forma consciente, de forma inteligente, entender que houve falha, houve erro, e que muitas vezes foi uma falha que não foi intencional, aconteceu, faz parte da vida, que tropeçar, cair, né? Mas você se conserta interiormente, você se conserta, você zera aquele problema que está dentro de você. Mas isso é muito raro para espíritos muito superiores. E é claro que os espíritos superiores encarnam muito menos, mas quando encarnam, eles têm em torno de si aquela entorragem espiritual, aquele amparo, os assessores que o ajudam a vencer na encarnação. Porque um espírito, quando erra, como o mestre dizia,
É como uma árvore muito grande. Você derruba aquela árvore e quando ela cai, ela leva meia floresta junto, né? O espírito pequenininho, a árvore pequenininha, você derruba, ela cai ali, destrói um pezinho de trigo. Agora, uma árvore gigantesca, ela vai levando tudo, né? E o que é levar tudo, no sentido figurado, como eu estou dizendo? São as intercorrências, né? Quem vive em torno, quem estava em torno, como aconteceu, os conflitos gerados para agora e para depois do porvir. É um negócio meio complicado. Existe o amparo, a assistência, a proteção dos espíritos, filhos de Deus. Então, quando a gente vê Jesus dizendo há 2000 anos, verei subindo e descendo sobre o Filho do Homem as legiões angélicas e mensageiras, eram essas legiões para ajudá-lo na encarnação. Mas o livre-arbítrio era dele e o direito de dizer sim ou não também era dele. Tanto que ele disse: se eu quisesse, eu teria 12 legiões de anjos para me servir. Aí, se ele tivesse se valido dessa prerrogativa dele, aí você pode dizer: bom, mas Jesus ele tinha 12 legiões, ele pediu e as coisas foram amenizadas para ele. Eu não tenho 12 legiões para me servir, como é que eu fico? Por isso que Jesus não evocou essa prerrogativa que ele tinha por direito, para mostrar que eu sou igual a todos vocês. A dor e o sofrimento por onde eu passei, as perseguições, as agruras, perseguições, tudo aquilo que vocês têm, eu tive. Mas eu venci o mundo. Olha o detalhe dele. Eu venci o mundo. Como eu fiz, fazei o vós também. E vencer o mundo, minha gente, não é fácil. Porque para você vencer o mundo, você tem que primeiramente vencer a si próprio. E aqueles exemplos de você no curso da vida, enfrentar as dificuldades, mas naquele sentido de confiança em Deus. E ele deu este exemplo. Apesar dos pesares, da dor e do sofrimento, das perseguições, é o Senhor que é meu guia, é meu protetor, é meu assistente, é quem me ajuda, é quem me ampara, no sentido sempre de confiança em Deus. E ele deu essa demonstração também. Agora, isso demanda evolução. Mas, como a tarefa messiânica do Cristo vai até o fim dos tempos, e nós ainda estamos num sentido ainda infantil, temos muito que aprender, porque lento é o desabrochar do Deus interno. Então, houve uma reunião, segundo Humberto de Campos, que às vezes os videntes relatam de extraterrestres, de espíritos de outros planetas, de outros mundos, que participam das orações conosco, vêm com o Cristo. Então ele conta que numa reunião, os espíritos de outros mundos, né? Saturno, aqui do nosso sistema solar, Saturno, Júpiter, Vênus, Marte, os representantes desses planetas, com os seus assessores, fizeram uma reunião para estudar os conflitos da Terra. E deram um tempo para se fazer um estudo, né? Escolheram um espírito para fazer um levantamento de tudo aquilo que ocorre na Terra, para fazer um histórico, né? Para ver por que caminhos podemos ajudar essa humanidade a não fracassar, né? E aí o espírito foi designado e ele foi visitar os países, visitou por muitos anos tudo aquilo, acompanhou tudo, marcaram uma outra reunião e ele disse: olha, a Terra está complicada. Aí começou a nomear os países. A Alemanha está com parque bélico, mecanicista, armada até os dentes, aqueles espíritos que encarnaram, sábios, inteligentes, bem preparados, estão canalizando toda aquela sabedoria, toda uma cultura adquirida para transformar tudo isso em morticínios. A França, idem. A Inglaterra, e foi descrevendo tudo aquilo que cada país estava fazendo. Aí
Os espíritos, mas aí então está difícil. O planeta se transformou numa base de guerra, né? Num campo de guerra que não, como nós vamos fazer isso daqui? Aí estavam lá discutindo entre eles e tinha um espírito olhando a tudo aquilo, meditando bem, e disse: Me deem licença. Ficou de pé e disse: Tudo isso daí será consertado quando a humanidade aprender qual foi o legado do Cristo. Aí todo mundo ficou pensativo. Qual foi o legado do Cristo? O amor, minha gente. O amor é quem fará a diferença nessa humanidade. Portanto, sem discussões, encerremos isso, porque o Cristo veio para vencer. E acabou a reunião, e cada um foi cuidar das suas responsabilidades. Então, eles continuam, ainda mais agora que estamos vivendo um período muito crítico na humanidade, né? Porque não são só os terremotos, maremotos, furacões, pestes, guerras, revoluções, incêndios, tudo acontecendo, guerras e rumores de guerras, revoluções. É o conflito interior da humanidade que gera tudo isso na humanidade, exteriormente no planeta, na humanidade em si. Que quando Kardec pergunta o porquê das guerras, nada mais é do que o somatório dos conflitos interiores gerados nos humanos que somam na sociedade e acabam eclodindo de um modo criminoso, doentio, né? Sanguinário, e que a guerra tem um bem necessário, digamos assim, como escreveu Daniel D'Annunzio, né? Que era um poeta que o criticaram, mas você é um poeta, um homem de grande sensibilidade, e diz que a guerra é um bem necessário na humanidade? Sim, toda vez que ocorre uma guerra, a humanidade avança um pouco, cresce um pouco. Que para os indianos, eles evocam o deus Indra, é aquele deus da destruição. E Shiva é o deus da manutenção. E Brahma é o deus da criação. Então ele destrói para que se reconstrua na humanidade. E toda vez que ocorre uma grande guerra ou um grande conflito na humanidade, há uma reconstrução sempre no sentido para a frente e para o alto. Quando teve o dilúvio de água, que não foi globalizado, mas foi setorizado, mas foi tão importante que quase em todas as partes do mundo se tem notícias disso. Não se dá para dimensionar o que aconteceu, como aconteceu, mas sabe-se que aconteceu. As provas estão aí, os registros estão aí. A arca está lá no Monte Arará, na fronteira da Armênia com a Turquia, com a Rússia, aquela região ali, é uma região cheia de conflitos, né? Mas mostrando que isso de fato aconteceu. Só que foi um hecatombe, um dilúvio setorizado naquela região. Mas foi tão grande que na humanidade inteira, no planeta inteiro, se tem registro disso. Na Índia, na China, nos países nórdicos, do norte da Europa, na África, na América do Sul, na América do Norte, se tem registro do que aconteceu do chamado Grande Dilúvio. E que tem lá a lenda deles, falam de um barco muito grande, com animais, com outros nomes, porque Noé atribui-se, que não existia ainda nem o povo hebreu ainda, né, um nome hebraico. Mas esses povos todos têm lá o seu personagem profeta com diferentes nomes, mas representando aquilo que o Noé bíblico assim fez e viveu. E de lá para cá a humanidade deu um crescimento. Deus prometeu que não iria mais destruir a terra com água, mas há a profecia de que vai destruir com fogo. E é necessário que ocorra mudanças na humanidade.
O porquê da necessidade de isso ocorrer? Porque depois de tudo entregue a essa humanidade, os filhos de Deus estão rebeldes. Ninguém está preocupado com a sagrada finalidade da existência. Ninguém está preocupado com o bem alheio do seu semelhante. Pelo contrário, o egoísmo faz parte da humanidade. Sou eu, para mim, eu quero o que é meu semelhante se vire. As ideologias materialistas, sem Deus e contra Deus. Os interesses em que existem interesses em que um prejudica o outro, escondendo o material, escondendo o produto, aquilo que ele não trouxe. Faz parte de toda. É a herança de toda a humanidade. O petróleo, quando nos anos 70 os árabes subiram os preços do petróleo, o mestre, comentando comigo, disse: essa gente vai responder por isso que eles estão fazendo. Eles encareceram a humanidade inteira, o planeta inteiro, com essa subida do mercado. Eles herdaram uma coisa que eles não produziram, eles não trouxeram, mas Deus colocou para beneficiar a sociedade, a humanidade. É como o gás também e outras riquezas que o Brasil é farto nisso tudo. O Brasil é um paraíso. Eu já disse para vocês que é a terra que mana leite e mel, né? Aqueles merecedores lá da Bíblia, que saíram lá de Israel, daquela região do Oriente Médio. Para cá vieram merecedores, e merecedores são aqueles espíritos que procuram se consertar, que têm boa intenção, eles têm boas intenções. Então, o Brasil, quando Jesus, no século XIV, disse que queria que nessa região, um país com a forma de um coração, habitada por esses simples que vivem aqui, eram os índios, século XIV. Por aqueles outros simples e humildes da África. E por aqueles que têm sede de justiça no mundo. Para cá vieram. Mas eles vieram, escravizaram. Os brasileiros não escravizaram os negros. Quem escravizou foram os portugueses. O Brasil não tinha país, não tinha povo ainda. O povo brasileiro, na verdade, eram os indígenas. Quem veio para cá foram os portugueses. Vieram e aí se implantaram, cresceram, trouxeram riqueza, ajudaram o Brasil a crescer, mas escravizaram os outros. Dizem que o Brasil errou quando fez aquela guerra, na chamada Tríplice Aliança, contra o Paraguai. Mas disso ele já se recuperou, já resgatou isso quando fez aquela usina lá do Paraguai, como é o nome? Itaipu. Itaipu, em que o Brasil devolveu energia e paga ainda o aluguel das usinas que pertencem ao Paraguai, pagando, ajudando aquele país a crescer, e paga muito bem. Diz que foi uma forma do Brasil resgatar o que aconteceu na chamada Guerra do Paraguai. Então é assim que funcionam as coisas. Agora o Brasil recebeu uma injeção de muitos povos e que eles trouxeram as suas culturas, seu modo de ser. Mas se vieram para cá, é porque algum merecimento deveriam ter. Então ficou muito misturado. Mas o espaço e o tempo vai temperando, vai selecionando, vai direcionando os filhos de Deus no sentido de cada um pensar no sentido do crescimento espiritual. As dores estão aí no mundo, repito, a nos fazer pensar, a buscar a nossa transformação, porque se não houver abalo, o Filho de Deus se acomoda, infelizmente ainda. E se acomoda por quê?
por falta de tamanho evolutivo. Mas como é que funciona isso? Quando o espírito é superior, tudo que ele faz, ele primeiro pensa nesse sentido. O que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, ajuda o meu semelhante a crescer? Farei um bem ao meu semelhante? Tudo que eu quero fazer, que eu fiz ou que eu vou fazer, me ajuda a crescer espiritualmente? Duas perguntas que ele faz. Se a resposta for sim, ele realiza. Se não, é perda de tempo. Não vou canalizar esforços, energias, pensamento, dinheiro para fazer uma coisa que não é útil para o meu semelhante e nem para mim. Mas para pensar deste modo, você tem que estar despojado de orgulho, de egoísmo, né? Pensar na dor alheia acima de tudo. Tudo que se faz hoje em dia visa lucro, visa dinheiro. Por exemplo, Thomas Edison foi um cientista, um sábio, encarnou a descobrir uma porção de coisas. E amparado, guiado. Quando ele perdeu lá em Menlo Park, pegou fogo no laboratório dele, que ficou triste, o pessoal, oh, puxa vida, Edson, e agora como é que... Nada. Vamos levantar e construir de novo. E construiu, refez tudo. E ele estava sem dinheiro, descobriu o fonógrafo, descobriu a lâmpada, mas ele tinha uma coisa com ele muito triste. Tudo que ele fazia mandava patentear. Se isso dá dinheiro, eu estou garantido, eu quero uma parte desse dinheiro. E tudo aquilo que ele inventava não era fruto só da cabeça dele. Era o mundo espiritual, era Deus favorecendo o crescimento da humanidade através dele. Portanto, ele não era dono de nada. Hoje em dia, tudo que se faz, a primeira coisa que o cara faz é pensar em quanto eu vou ganhar, nos lucros que eu vou oferir e patentear acima de tudo, porque se eu patentear e vender a minha fórmula, eu vou continuar me beneficiando disso. E, na verdade, ninguém é dono de nada, ninguém inventa nada, se Deus assim não quiser. Até para ser um simples governante, como disse Jesus para Pilatos. Na verdade, você é governante por obra e graça de Deus, porque senão você não teria nada disso. E é verdade. O André Luiz escreve em um dos seus livros, acho que até naquele livro do Gregório, né, ele diz o seguinte: até para ser um simples padre, precisa ter merecimento. Mas tem padre que fez sacana, que fez uma opção de coisa errada. Aí já é outro problema. Ele tinha merecimento para ser padre, mas fez mau uso da graça oferecida de Deus para ele, em benefício do seu semelhante. Porque, reparem bem, o sacerdócio, como foi explicado lá no Velho Testamento, que teria por função ajudar os filhos de Deus a viver, a administrar, a guiar, a amparar, a assistir, né? É nesse sentido que funciona o sacerdote. E me faz lembrar a pergunta que eu fiz ao mestre Polidoro. Mestre, se Deus um dia perguntasse para mim, filho, me faça um pedido que eu vou te atender. E aí eu disse, Senhor, tire todos os padres da humanidade. Eu teria feito um bem para a humanidade, mestre? Disse, não, Luiz, eu teria feito um grande mal. Como, mestre? O senhor escreve que os padres atrapalharam, põe nos boletins, todos aqueles o capítulo 23 do livro de Mateus, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus, que as prostitutas afeminadas estão na vossa frente a caminho do céu. Dão a volta no mar e na terra para fazer um convertido, depois de tê-lo feito, tornam 2 vezes mais infernal do que vós próprios. Aí, sim, eu disse, é verdade. Mas aí eu vou lhe fazer apenas uma pergunta. Coisa de sábio, né? Coisa de mestre. Nós temos profeta suficiente para ficar no lugar do padre? Que nem diz outro, matou a pau, né? Aí eu disse, não, mestre.
Então deixa o padre aonde está fazendo o que está fazendo, mas que o mau padre seja substituído pelo bom padre, que é o profeta. Porque os interesses religiosos estão no mundo. Então a igreja sabe que a graça do divino mediunismo é uma graça divina que Deus ofereceu para os filhos de Deus, e os estudiosos bíblicos, os padres e os papas são estudiosos, são grandes teólogos, sabem que no Pentecoste, e lá no livro, e lá com Moisés, que foi o primeiro batismo de dons, depois Jesus foi o segundo batismo de dons, essa graça é para ficar na humanidade. Então, combater isso é errado. Mas se eu estimular e aprovar ou endossar o mediunismo, eu vou ter que dizer que o espiritismo é uma verdade. Aí desmancha todo o critério religioso, como o protestante, que ele diz que tudo é coisa do diabo, mas ele, entre eles lá tem lá os espíritos que recebem. O mestre Polidoro, por exemplo, nos conta que ele estava na casa dele quando João veio e disse: Elias, estão te evocando num lugar, quer ir? Vamos. Aí foram parar na frente da igreja São Bento, entraram pela porta da frente, entraram à esquerda, à direita, num canto, desceram uma escada e havia um salão muito grande, uma grande mesa, e todos os monges beneditinos, que é a igreja São Bento, estavam reunidos. À cabeceira estava o prior, o chefe da ordem, né? Que ele disse, era o mais iluminado deles todos. Do lado dele, o João disse, esse daqui é o médium deles. Ele até tem uma boa faculdade mediúnica. Você encosta nele e fala. Ele encostou, o espírito atraiu, e aí ele saudou a todos, e aí disse: a quem evocaram? Nós evocamos ao profeta Elias. E queremos fazer uma pergunta. Tão fácil. Ele disse: é lícito tirar o sacerdote do seu lugar? Porque o comunismo visa isso. Quando estava naquela contenda do comunismo no mundo exacerbado, e aqui no Brasil o Partido Comunista estava agenciando para crescer. E aí, quando ele foi falar, ele sentiu e olhou para cima, havia um sol descendo, que se transformou no rosto de Jesus, que juntou com a face dele, ou seja, duas faces numa face só. E através daquele médium, a resposta foi essa: ninguém tem o direito de tirar o sacerdote do seu lugar, mas que o sacerdote seja substituído pelo bom profeta. E ambos subiram e foram embora. Então, o sacerdote, como nós já vimos lá, tinha por função cuidar, administrar. E o profeta tinha por função ser o porta-voz de Deus. Aquele onde o sacerdote ou aquele iriam consultar, como diz o profeta Isaías, quando ele diz: por que o povo não procurar os seus mortos nas suas necessidades? E como procurar? É o sacerdote, é o profeta. Ou as mulheres, que na Bíblia nós temos algumas mulheres chamadas profetisas, em que quando vai se estudar quem são essas mulheres, disse que era conhecida por uma mulher profetisa. Mas o que é uma mulher profetisa? Ou era vidente, ou recebia espírito, né? Porque o espírito falava através dela, ou o espírito falava aos ouvidos dela e ela respondia. Era este a importância, tanto que o rei Saul, que querem os evangélicos dizer que ele foi punido, foi assassinado ele e seus filhos, porque foi consultar a pitonisa de Endor. E a pitonisa de Endor, para quem não sabe, foi uma vida da grande mãe Maria. Aonde ele chegou disfarçado, olha o tamanho da médium. Chegou disfarçado para que não a conhecesse, né?
e diz: eu queria evocar o profeta, eu queria que você me evocasse o profeta Samuel. E ela olhou bem: você é o rei Saul. Você veio aqui para me matar, como matou aos outros também profetas. Ele disse: não, não farei nada contra ti. Eu preciso falar com o profeta Samuel. Faça-o subir. E aí ela evoca o profeta Samuel e ele se materializa na frente deles. E diz para ele tudo o que iria acontecer pelo mau comportamento em que ele estava vivendo. Aí dizem os evangélicos que ele foi punido porque foi evocar os mortos. Mas a Bíblia está cheia de mortos falando. Aí você pega lá, quando o evangélico veio me falar isso daqui, eu falei: então espera aí. É pecado falar com pecado, é crime. Então Jesus é um grande pecador. Como Jesus é um grande pecador? Com quem que ele falou lá no Monte Tabor? Com Moisés e Elias. Então Jesus começou errando aí. Ele já cometeu esse crime, falando com os mortos. Não, mas você está enganado. Você está enganado. Porque Elias e Moisés não morreram. Eles arranjam sempre Um jeito de contornar. um jeito de contornar a coisa e achar uma explicação para justificar os equívocos deste pessoal. Então, Lógico, até na Bíblia, né, em algumas partes, em algumas traduções, fala que Saul foi punido por ter consultado os mortos, né? sim, como estávamos conversando ainda agora. E eles justificam o fato de que não, Saul foi punido porque foi um mau rei. Prejudicou muito aquele povo. Se transformou em idólatra, mandou matar profetas, destruir os livros, fez muita coisa errada, perseguiu o rei Davi, perseguiu de vida e morte. Armou as suas tropas para ir ao encontro dele, buscá-lo e matá-lo. Mas Davi era aquele ungido por Deus e que Deus o avisava, que Deus cuidava dele e que não puderam fazer nada contra ele. E ele podia ter feito alguma coisa contra Saul, mas assim não o fez. Por 2 vezes ele entrou à noite na tenda de Saul e levou até material dele, roupa dele lá, aquela capa dele, levou a espada, levou o escudo. E lá de cima do morro disse: Saul, olha aqui, se eu quisesse eu tinha te matado, mas eu não quero. Como disseram para ele os seus generais: Davi, você entra por aqui e mata Saul e se transforma em rei. Não. Olha a consciência desse espírito. Aquele a quem Deus ungiu não se mata. É problema dele com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus o ungiu rei. E como tal merece o meu respeito. Eu o chamo até de Senhor. Porque ele foi ungido rei por Deus. Eu não tenho autoridade sobre ele. Quem tem sobre ele é Deus. O dia que Deus quiser tirá-lo do mundo, Deus é quem age. Eu não. Outras pessoas podiam ter feito isto. Talvez não tivesse o tamanho espiritual, a grandeza, a profundidade, a consciência de um rei Davi. Iria lá à noite, cortava a cabeça do Saul, estava tudo feito. Mas tinha que existir um Davi para deixar também este exemplo, né? De respeito àquilo que Deus faz. Porque cada um depois faz e responde pelo feito sobre a terra. Tudo aquilo que plantardes, colhereis. Ensina Jesus que por toda palavra proferida o homem vai responder. E veja bem, não foi Jesus só quem disse isso. Isso já vinha lá do Velho Testamento, esses ensinos. Porque quando as pessoas dizem: mas Jesus nunca estudou. Ele estudou. Dos 12 anos, ele foi para a escola dos essênios. É claro que está escrito no Evangelho que Jesus crescia em ciência e sabedoria. Era um sábio, mas precisou ir para a escola dos essênios, para aprender os fundamentos da Torá, dos livros,
tanto que ele sabia o que ler. Ele entrava na sinagoga, ia lá, pegava, com todo respeito, abria em cima da mesa e discorria sobre aquilo. E dizia: este sou eu. Está falando de mim. Aquele prometido das Escrituras. Mas não lhe deram crédito. Que o povo esperava um Salvador guerreiro. Esperava um novo juiz que viesse de espada e de escudo na mão, fazer guerra contra os romanos, quando na verdade a guerra que ele veio trazer é a guerra da luta interior. E acima de tudo, para semear o amor, a paz. Porque lá no livro de Isaías ele está dito como? Profetizado como? Príncipe da paz. Se ele veio para ser o príncipe da paz, que era um sinal que já Deus tinha deixado, sinalizando quem seria este. Então, se vem alguém, um homem, cheio de graças, cheio de dons, que o sinédrio, o templo, os sacerdotes sabiam, tanto que o Nicodemos diz: mestre, nós sabemos quem é o Senhor, que o Senhor faz coisas que outros nunca fizeram, que a sabedoria de Deus mora em si. E Jesus era um homem que pregava a paz. Mas estava profetizado lá no Velho Testamento, 700 anos antes, de que ele seria o príncipe da paz, porque o rei da paz é Deus. Era a forma de sinalizar de que ele era o escolhido. Uma virgem o conceberá para servir de sinal. Estava profetizado lá no livro de Salmos que ele iria nascer numa manjedoura, junto com os animais. Uma prova, mas não lhes interessava porque o sacerdócio estava vendido. Tinha os seus interesses subalternos, escusos, aonde eles estavam arraigados, amarrados, como dizia Jesus para eles. Aonde está o tesouro, ali está o teu coração. Então não faltou aviso da parte de Deus, até por muitos séculos. E mas aquele povo era ignorante. O povo era ignorante, mas os sacerdotes não. Tinham que ter conhecimento dos ensinos, dos livros proféticos, dos estudos. Para ser profeta, como o Paulo, que estudou para ser sacerdote, perdão, para ser sacerdote, ele estudou para ser um rabino. E saiu como um justiceiro. Acabar com tudo aquilo, porque a igreja, o rabinato proibia tudo aquilo. E no caminho ele teve que reencontrar Jesus. Então, foram avisados, mas não o conheceram como João escreveu. E ele veio para os seus, e os seus não o conheceram. Ele prometeu que ele viria também nesses dias, não foi nesses dias? Naqueles dias, quando tudo estiver acontecendo, que vocês me veem toda a sessão dizer terremoto, maremoto, guerras, revoluções, naqueles dias eu estarei, virei de novo. Não está profetizado isso? Quem é que está procurando saber aonde é que Jesus virá? Como vai vir? Se é nas nuvens, como está profetizado? Se é encarnado mais uma vez? Ninguém está preocupado com nada disso. Ninguém está preocupado com os abalos que existem sobre a terra, profetizados lá no sermão profético de Jesus, no Apocalipse, no Velho Testamento. Mas estão preocupados, como disse Jesus, naqueles dias, dar-se-ão em festas e casamentos. Pessoal preocupado com festas, viagens, carnaval, que é para durar 4 dias, mas até mais de um mês antes, depois um mês depois, né? A ressaca do carnaval, o pessoal continua dançando. Tenho nada contra. Esse detalhe, se for um divertimento sadio, não põe ninguém nas trevas. Mas prioriza-se essas coisas em detrimento àquilo que é divino, àquilo que é sagrado.
Ninguém está preocupado com a hora chegada. Poxa vida, Jesus disse que naqueles dias os terremotos estão aí, gente. Os furacões estão aí, as guerras estão aí, as doenças e as pestes estão aí. É sinal de que a Terra vai entrar num grande abalo. A humanidade vai ser reduzida a 1/3. Ninguém fala nisso. E quando acontecer? E quando isso vai acontecer? Como será? Vamos nos preparar para quando isto chegar? Também ninguém está pensando nisso. Parte da premissa que Deus vai perdoar tudo. Até quando haverá o perdão? Em Deus não existe perdão. Você faz e você responde por aquilo que fez. Então tenhamos consciência disto. Procuremos o caminho do Senhor enquanto podemos achá-lo. Procuremos estar em dia com o nosso comportamento, com as orações, para merecermos a ajuda, a bênção, a graça, o amparo das legiões angélicas e mensageiras. Que todo mundo irá receber ajuda. Só que uns imediatamente. Outros, como tem acontecido lá na Turquia. Eu nem sei, acho que já tem mais de 50 mil pessoas mortas, né? Mas eu quero garantir uma coisa: dessas mais de 50 mil pessoas mortas, uma grande parte mereceu amparo e assistência imediata. Eram muçulmanos, não importa. Deus não olha a religião, olha o comportamento. Homens e mulheres e crianças acreditam naquilo, aprenderam aquilo, vivem naquilo, vivem num país que se estuda aquilo, que se oficializa religiosamente nesse sentido. Então, cada um procura ter o bom comportamento, porque o Alcorão manda fazer o bem, manda amar o semelhante. O Alcorão respeita o Cristo como profeta apenas. Então, é isto. Mereceu de Deus, não importa a religião, tem amparo imediato. Agora, outros, infelizmente, ficarão penando, sofrendo, mas no espaço e no tempo serão recolhidos, amparados, assistidos, educados, né, conscientizados, e segue-se a vida reencarnatória evolutiva. Mas se você estiver em dia, tenha certeza que ninguém precisa, como o mestre até usava essa expressão, ninguém precisa ficar 1 minuto sofrendo. Mereceu, o amparo é imediato. Porque quando essas coisas vão acontecer, o mundo espiritual já está a postos. Nós temos visto os videntes aí, olha, as legiões estão a postos, esperando alguma coisa que vai acontecer. Eu não disse há uns meses atrás, e outros videntes viram também, as trombetas soando, haverá uma grande catástrofe. Está acontecendo. E virão outras imediatamente em seguidas. Porque tudo agora vai convergindo de forma galopante. A ponto do pessoal dizer, não, mas a gente não tem mais sossego. É para não ter mesmo. Porque tudo vai concorrer para o findar do segundo, já que afindou, para as profecias se cumprirem. Porque Deus não faz promessas para enganar seus filhos. O capítulo 16 do Apocalipse, quando 7 anjos com 7 taças despejando 7 pragas na humanidade, que são os mesmos anjos lá do capítulo 7, se não me falha a memória, com as trombetas soando, em que os videntes veem as trombetas soando, avisando. Eles primeiro avisam, depois se preparam e as coisas acontecem. E os merecedores estarão recebendo amparo e assistência, como graças a Deus tem sido. Os videntes são testemunhas para todos nós de como o mundo espiritual tem trabalhado nas doenças, nas pestes, nas guerras, nas revoluções, nos terremotos, nos maremotos, nos furacões. O Divaldo até conta que quando houve aquele tsunami lá na Indonésia, um mentor superior o convidou para ir junto com ele.
Foram lá em espírito, desceram numa praia. E a primeira coisa que o mentor viu, uma mãe desesperada gritando, correndo para cá e para lá. Ele ficou olhando aquela mãe, sondou nela o porquê daquele desespero. Ela tinha um bebê. Ela estava desencarnada e não sabia. E ele mentalizou bem essa mãe, e pela ligação eletromagnética ele foi buscar a criança, que estava lá no meio dos escombros, morta, desencarnada. Recolheu o espíritozinho e pôs no colo dela. Está aqui, seu filho. E ela abraçando, chorando, amando aquele filho, sem saber que estava desencarnada. Mereceu o amparo e assistência imediata. Outros ainda estão revirando naquelas águas, porque ainda não mereceram, não se encontraram, precisam daquilo. Mas muitos já se recuperaram, talvez alguns já devam estar até reencarnando. Assim acontece. Só que tem um detalhe: com o dilúvio de água e esses outros abalos que têm ocorrido por aí, os espíritos continuam no planeta, reencarnam e continuam com as mesmas tendências. Só que agora vai ser diferente. Desencarnou? Vamos levar você e outros para outros 2 mundos. Para começar de novo. De novo como? As humanidades lá estão vivendo na época das cavernas. Estão batendo pedra para fazer fogo. Estão correndo do dinossauro. O dinossauro aqui é uma força de expressão, porque quando o ser humano apareceu mesmo, já não existia mais dinossauro na Terra, né? Porque senão é uma luta desigual, né? Era o dinossauro correndo atrás de gente o dia inteiro, né? Mas, só para força de expressão. Uma licença poética que eu me dou. Que licença. Então, minha gente, tomar cuidado. Vamos pensar na nossa vida. Vamos pensar do porquê que eu estou encarnado, que foi o motivo de tudo isso que a gente começou a falar. Qual é a minha missão na Terra? Repito, é simples, muito simples. Amar. Só isto. Uma palavra só define tudo. Minha missão na Terra é amar. Quem puder entender, pensar, registrar, caracterizar dentro de si, pense nisso. Amar. E como tal, vamos amar a Deus, vamos buscá-lo de todo o coração, com todo amor, com toda ternura. Procurem sentir o coração palpitar, o coração exteriorizar, algo que bate dentro, estimulando o coração a vibrar, buscar o amor que dormita dentro de todos nós. Porque assim está ocorrendo, minha gente. Sintam isto, porque graças a Deus, os nossos irmãos, as legiões angélicas, mensageiras, e o Espírito fala jubilosas, eles falam jubilosas assim, são felizes. E são felizes por quê? Eles amam, eles trabalham, eles servem. A alegria desses espíritos é trabalhar, é ajudar o semelhante. Porque ninguém é mais feliz do que o próprio Deus. Porque está sempre ajudando os seus filhos. E como tal, devemos aprender a viver como Deus, servindo sempre. Vamos buscar a Deus de todo o coração, minha gente. Meu grande amigo, mestre e Senhor, o Divino Amor Jesus, ele vem tão feliz, tão divino,
trazendo o seu amor, a sua ternura, o seu carinho, a sua alegria. Aí alguém pode dizer, mas com tanto sofrimento na terra, Jesus é feliz? Ele não ensinou nada disso. Pelo contrário, ele ensinou o oposto de tudo isso. A terra já deveria ser um mundo feliz. Mas ninguém buscou o que ele ensinou. É claro que tem muita gente feliz sobre a terra, porque abraçaram a causa do Cristo. Aquilo que daquela reunião dos espíritos que comandam os mundos que eu disse, que o amor, o legado de Jesus é quem vai fazer a diferença, e que vai fazer a transformação da humanidade, foi isso que ele deixou no mundo, o amor. E o amor não é dele, o amor é de Deus, que ele já vive, e como tal, representou, e nos deixou esse legado maravilhoso. Vamos sentir o abraço caricioso desse mestre, desse amado irmão, desse divino amigo. E outros tantos espíritos que vibram sobre nós de forma cariciosa, doçurosa. Nós só temos que dizer, senhores, e ao próprio Deus, de onde tudo se origina, Senhor, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pela ternura, pelo amparo, pela assistência, pela inspiração, pela tua graça, que nos ofereceu oportunidades de colaboração. Muito agradecido, Senhor. Mais uma vez, não temos palavras para poder dizer. Digamos assim, Senhor, de coração, muito obrigado, muito agradecido. Àquele que representa Deus na nossa galáxia, o chamado Jeová ou Yahvé. Na Bíblia é dito, o Senhor dos Exércitos, o patriarca tribal de Israel, o profeta Elias, esse divino amigo, esse divino mestre, esse divino Senhor, a quem tanto devemos, por quanto nos ensinou e nos ensina, e nos ensinará também, ainda. Ao divino amor Jesus, essas mãos maravilhosas estendidas para todos nós. De todo o coração, Jesus, te amamos também, de todo o coração. O amigo João, o evangelista e toda a mensageria divina. Mãe Maria, as mulheres bíblicas. Bezerra de Menezes e os médicos espirituais. Grande coração, grande amor. Sócrates, grande alma. O Gandhi, Maria Conga, Maria Madalena, Nero, a bondosíssima e humilde legião de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, os nossos anjos da guarda, os guias, protetores, mentores, amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho. Oremos. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou todo e a parte. Eu é que é tudo em faixo, sendo a divina essência. Me revelo também criação. E respiro na minha obra, sendo todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo e também no vosso exterior, estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais.
Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero-a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade unidos a mim tereis em mim a glória e liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes.